A Bíblia Sagrada é um livro que abrange outros 66 livros na Bíblia evangélica, sendo que seus primeiros escritos são datados de 4.000 anos atrás. Dentre os 66 livros, existem 40 escritores, pessoas usadas por Deus para escrever um livro para o nosso estudo. Neste vídeo vamos mostrar todos os escritores do Novo Testamento. Caso queira ver os escritores do Velho Testamento, temos um vídeo sobre ele. Link na descrição. Vamos mostrar o escritor, quando foi escrito e seu conteúdo. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos começar. Mateus. O 40º livro da Bíblia tem 28 capítulos e foi escrito pelo apóstolo Mateus. Entre 60 e 70 depois de Cristo, o evangelho é apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Marcos. O 41º livro da Bíblia tem 16 capítulos e foi escrito pelo discípulo Marcos, entre 64 e 70 depois de Cristo. Relata o ministério de Jesus Cristo. Lucas. O 42º livro da Bíblia tem 24 capítulos e foi escrito pelo discípulo Lucas, provavelmente na segunda metade do primeiro século. É o terceiro livro que mostra a história de Jesus. João. O 43º livro da Bíblia tem 21 capítulos e foi escrito pelo apóstolo João entre 60 e 80 depois de Cristo, e é o quarto livro que conta a história de Jesus. Atos dos Apóstolos. O 44º livro da Bíblia tem 28 capítulos e foi escrito pelo discípulo Lucas, provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século. Conta a história dos apóstolos após a ascensão de Jesus no céu. Aos Romanos. O 45º livro da Bíblia tem 16 capítulos e foi escrito por Paulo, provavelmente no ano 57 depois de Cristo. Apresenta a mensagem de Paulo aos Romanos. 1ª e 2ª Coríntios. O 46º e 47º livro da Bíblia tem 16 e 13 capítulos, respectivamente. Foram escritos por Paulo entre 53 a 56 depois de Cristo e foi escrito para auxiliar os cristãos da igreja em Corinto, que enfrentavam dificuldades. Aos Gálatas. O 48º livro da Bíblia tem 6 capítulos e foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta de 48 depois de Cristo. Mostra o auxílio que o apóstolo Paulo dá aos cristãos da igreja na Galácia. Aos Efésios. O 49º livro da Bíblia tem 6 capítulos e foi escrito por Paulo por volta de 60 e 62 depois de Cristo e mostra diversos ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo às pessoas em Éfeso. Aos Filipenses. O 50º livro da Bíblia tem 4 capítulos e foi escrito pelo apóstolo Paulo entre 60 e 62 depois de Cristo. O livro se destina aos cristãos em Filipe, como forma de agradecimento por tudo o que fizeram por Paulo durante o tempo em que esteve lá numa viagem. Aos Colossenses. O 51º livro da Bíblia tem 4 capítulos e foi escrito por Paulo entre 60 e 62 depois de Cristo e mostra os ensinos de Paulo aos Colossenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. O 52º e 53º livro da Bíblia tem 5 e 3 capítulos, respectivamente, e foi escrito por Paulo entre 49 a 51 depois de Cristo e conta a segunda vinda de Cristo. 1ª e 2ª Timóteo. O 54º e 55º livro da Bíblia tem 6 e 4 capítulos e foi escrito por Paulo entre 62 e 67 depois de Cristo, sendo os últimos livros escritos por Paulo enquanto estava preso. Paulo ensina os deveres a Timóteo e se despede de seu amigo, pois sua morte estava próxima. A Tito. O 56º livro da Bíblia tem 3 capítulos e foi escrito por Paulo entre 62 e 64 depois de Cristo. Neste livro, Paulo ensina sobre o comportamento cristão. A Filemon. O 57º livro da Bíblia tem um capítulo e foi escrito por Paulo
entre 60 a 62 depois de Cristo, Paulo intercede sobre o escravo Onésimo, que havia fugido. Aos Hebreus. O 58º livro da Bíblia tem 13 capítulos, não se sabe o seu autor. Nomes como Paulo, Apolo, Barnabé, Saulas ou Lucas foram citados, porém não sabemos o real escritor. Apenas Deus sabe o seu verdadeiro autor. Foi escrito entre 60 a 62 depois de Cristo. No livro podemos observar alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes na fé em Cristo. Tiago. O 59º livro da Bíblia tem 5 capítulos, e foi escrito pelo apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus por volta de 40 a 43 depois de Cristo. Neste livro mostra os conselhos de Tiago de como ser cristão. 1ª e 2ª Pedro. O 60º e 61º livro da Bíblia tem 5 e 3 capítulos, respectivamente. Foi escrito pelo apóstolo Pedro entre 62 e 64 a.C. e mostra os deveres de um cristão, a vinda do Senhor e os falsos mestres. 1ª, 2ª e 3ª João. O 62º, 63º e 64º livro da Bíblia tem 5 e 1 capítulos, respectivamente. Foi escrito pelo apóstolo João entre os anos 70 e 90 depois de Cristo. As epístolas mostram o aviso sobre os falsos mestres e sobre a fé dos cristãos. Judas. O 65º livro da Bíblia tem um capítulo, e foi escrito pelo apóstolo Judas Tadeu, provavelmente escrito entre 40 e 80 depois de Cristo. O conteúdo do livro é o aviso sobre os falsos mestres. Apocalipse. O 66º livro da Bíblia tem 22 capítulos. É o último livro do Novo Testamento e da Bíblia, e foi escrito pelo apóstolo João, enquanto estava preso na ilha de Patmos, entre os anos de 86 a 101 depois de Cristo. O livro conta a revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João sobre os acontecimentos que ocorreriam na terra após a retirada de sua igreja do mundo, incluindo a volta do Messias. E esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. A parte 1 estará na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, e que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo.